Maria, que chique. Pode ir lá. O nosso assunto é a respeito da diabetes mellitus, né? A gente vai falar no primeiro momento a definição dela, que é uma doença metabólica, que ela ocorre quando o organismo se torna incapaz de produzir aquela insulina, né? De ter aquela insulina. E a quantidade insuficiente para suprir a demanda interna do organismo. Então, há casos que são caracterizados de dificuldade do corpo tem em utilizar adequadamente essa insulina que o corpo produz. Ela é uma doença que, pela elevação da glicose no sangue, que é a hiperglicemia, né, significa a elevação da glicose no sangue, ela pode ocorrer devido a defeitos de secreção ou na ação do hormônio da insulina, né, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta, né? E ela é uma doença comum, caracterizada pela elevação da glicose no sangue, né? Como eu tinha falado. Então, ela tem duas especificações, né? Que tem a diabetes 1, que ela é mais frequente em crianças e é o resultado de uma desnutrição dessa célula beta pancreática, que ela pode ocorrer por um processo imunológico do corpo, né? Então, por isso que ela pode ser considerada uma doença autoimune. E aí tem a diabetes tipo 2, né? Que é mais frequente em pessoas mais velhas. E um pouquinho. Ela é associada com aumento de peso, obesidade. Ela é bem comum também, né? De ocorrer, de ocasionar ela, sendo uma condição frequente na população brasileira, né? Então, tem até uns estudos que falaram da Federação Internacional de Diabetes, que eles estimam que 8,8% da população mundial com idade entre 20 a 79 anos tem o diagnóstico de diabetes. Então, é um importante problema de saúde, né, com índices de incidências que estão crescentes, né, são crescentes no Brasil, né, no país. E a Organização Mundial da Saúde, ela estima que é o terceiro fator que causa a mortalidade prematura, né? Então, ela até supera apenas para a hipertensão arterial e o tabagismo. Então, assim, estima que 46% dos adultos, pelos estudos que fizeram, não possui diagnóstico precoce. E a diabetes mellitus, ela está associada também a maior taxa de hospitalização e maior incidência de problemas cardiovasculares e cerebrovasculares também, porque pode ocasionar um tanto de coisas, né? Tanto quanto cegueira, insuficiência renal, amputações não traumáticas também de membros, né? Inferiores. Aí, isso aí também faz parte da fisiopatologia dela, né? Que pode ser causada por esses dois mecanismos que eu tive falando, do tipo 1 e do tipo 2, né? Do tipo 1, no caso, ela, como eu expliquei, né? A fisiopatologia dela, ela é uma doença autoimune porque ela possui autoanticorpos, né? Então, são identificados como os marcadores da doença. Muitas vezes elas aparecem nos exames antes mesmo da manifestação clínica, né, da pessoa perceber que está. E tem a idiopática, que ela não possui marcador de doença autoimune, não sendo identificada a sua causa. Então, ambas elas levam à destruição gradual, né, das células betas, como eu estive falando, pancreáticas. E está sujeito a infecções virais, exposição a antígenos, vem sendo associadas por mimetismo molecular. Eu encontrei essa pesquisa, até pesquisei um pouco mais a respeito, que é indivíduos com predisposição genética pode desencadear esse processo autoimune. Que a gente falou na semana passada, né, do mimetismo molecular. Que é essa reação que o corpo reage contra as próprias células. E os pacientes que eles recebem o diagnóstico, em sua maioria, são crianças e adolescentes, sendo uma quantidade muito inferior em adultos. O tipo 1, né?
Acho que agora a Débora pode falar um pouco mais do tipo 2. Então, vamos Cadê lá, a né? Débora? Boa noite, né? Os Boa amigos. noite. Tô aqui. Agora eu vou falar um pouquinho do tipo 2, né? Que ela tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. Na diabetes mellitus, ela não tem, ela é uma resistência à insulina, né? Nas células. É o que gera tem um celular, um trem fazer muito barulho no meu ouvido. Então, ela que gera um aumento da demanda da síntese da insulina, né? Na tentativa de compensar o déficit em ação. Então, inicialmente, por causa disso, na parte da diabetes tem uns nomes muito difíceis para a gente ler. Hiperinsulinismo. Acho que deve ser a mesma coisa que insulina, né, professora? Eu não sei por que eles põem isso. Hiperinsulina, muita insulina. Isso, é o que representa clinicamente pelo acantose. E as manutenções desse quadro causam uma exaustão das células, que é as células pancreáticas, explicando parcialmente o déficit na secreção de insulina. Então, essa pessoa não produz a insulina que o nosso organismo precisa, né? Inclusive, eu nem sabia que tinha essa tal de diabetes nessa parte musculoesquelética, porque eu já vi tanto tipo de diabetes, agora até nessa parte, as pessoas, tudo nas articulações, principalmente no ombro, né? Então, então ela principalmente nos pacientes, quando já está doente, em estado avançado, né? Ele não produz mais. Aí outras causas da hipoinsulina. Eu já tentei falar esse nome hoje o dia inteiro e não consigo. Elas são descritas, né, sendo uma hipossensibilidade das células pancreáticas, que eu acabei de explicar, que é a glicose, né? Muitas das vezes a gente tem que ter um pouquinho de glicose, porque tem vezes que cai muito, né? A gente tem que comer alguma coisinha doce, né, para subir um pouco. Outra hora tem pessoas que têm demais, ou que não possuem nada, que aí tem que ficar tomando aquela insulina, né? Que acho que aplica na barriga lá para ajudar, né? Aí, devido à baixa expressão de glúten 2, é deficiência de incretinas, sendo a causa de ambas ainda desconhecida. Eu estou meio rouca, se eu tossir, desculpa. Aí depois vem as manifestações clínicas que a professora pediu, né? Um pedacinho. Deixa eu ligar meu ar aqui que eu estou morrendo de calor. Tava frio, agora esquentou. Aí veio a diabetes mellitus do tipo 1, que possui clínicas clássicas, que é um diagnóstico mais precoce. Você descobre antes um pouco, né? Ela é bem mais precoce, que é devido às suas manifestações agudas. Então, esses grupos é composto pelas crianças, pelos adolescentes, sendo incomum no aparecimento em adultos, que é a denominada deixa eu ver o nome aqui, de latente autoimune, diabetes of adultos. Eu acho que eu consegui ler. Débora, só um minutinho. A Drica tá pedindo para se ela aceitar ela. Ela tá mandando no WhatsApp aqui. Tá, mas quando vai aparecendo eu já tô aceitando, tá? É porque não tá aparecendo mesmo. Tá bom, obrigada. Pode continuar, Débora. Aí, então, acho que é o inglês, né? Meu inglês é meio bonitinho, mas deu para entender? Latente autoimune diabetes of adultos LADA. Aí a senhora não pediu os sintomas dela, vai precisar? Que é poliúria, que é o aumento. Então, aí que é a poliúria, que é o aumento de produção de urina. Isso? Que Isso, e na parte musculoesquelética, como que a diabetes causa danos para o indivíduo? Emagrecimento. Pode ser, Dores, né? pode ser. Dores nas articulações do ombro.
É isso? Manifestações reumáticas, tipo né? reumatológica. É a mesma coisa do reumatismo, prof. Alterações neuropáticas da diabetes. Neuropática, dores nas articulações. Tá, vamos lá. O livro de vocês até trouxe algumas partes um pouco mais específicas da diabetes, né? Então, eu coloquei a aqui fala no livro. Oi? Tem até uma parte do livro que a gente viu que ela fala. Posso falar? Pode. Ou a Débora fala? Que ela fala das partes reumáticas mesmo na ADM, né? Na dificuldade que a pessoa fica com amplitude de movimento e na maioria secundárias as alterações neuropáticas da diabetes, né? Aí isso ocorre devido à decorrência do excessivo depósito do tecido conjuntivo devido à isquemia no local que é afetado. Aí as alterações mais comuns são a capsulite, né, adesiva, que fala lá no livro, o dedo de gatilho, a atropatia de Charcot, né? Charcot. Pediatria de calcificações no ombro e síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel. Aí a gente fez até uma escalinha, professor, uma tabela aqui, ó. Mas eu acho que isso aqui vai complicar mais ainda, que é a desordem musculoesquelética em diabetes de mellitus. E as complicações, esse não precisa, né? Não. Na verdade, ocasiona, né, a desordem musculoesquelética, né? A complicação dos intrissecos, né? Então, vamos lá. O diabetes é tudo isso que vocês falaram, essa alteração no metabolismo da glicose, por conta da ausência da insulina, seja pela produção, seja pela afinidade dela com a glicose, né? E aí, além daquilo que a gente já estudou, que a diabetes provoca essa alteração neuropática, né? O pé diabético, lá, que perde sensibilidade, perde força muscular, também tem o comprometimento reumatológico nas estruturas de articulação, cápsula e ligamento e osso, né? Acaba que, no geral, vai tudo num bolo só. Essas alterações, foi como a Tchaliana citou agora por último, esse excessivo depósito de tecido conjuntivo, onde não precisava depositar, ele começa a depositar tecido conjuntivo nas articulações. E sempre que isso se torna em excesso, vai provocar algum déficit, né? Na capsulite adesiva, então, vocês falaram lá do mais comum no ombro, né? Onde pode ter esse depósito na cápsula articular e aí o indivíduo ter dores e dificuldades do movimento, principalmente se não trata, ele congela esse ombro. O dedo em gatilho, a artropatia de Charcot, a periartrite e a síndrome do túnel do carpo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens do dedo em gatilho, é essa alteração que o corpo desenvolve, uma formação de uma fibrose. Ele espessa o tendão, então o tendão era fininho, ele começa a ficar grosso, e aí dificulta o movimento. O paciente vai mexer o dedo, ele trava o movimento em flexão, por exemplo, e ele não consegue estender de novo, tá? Essa limitação pode gerar dor e, se não for tratada, gera bloqueio, e aí o paciente fica com o dedo rígido mesmo em gatilho, que a gente fala, em gatilho de atirar, né? Faz essa analogia com o tiro, tá? Então, o dedo fica em deformidade dobrado, em flexão. Depois, a outra alteração, o síndrome do túnel do carpo, né? Que vocês já estudaram lá em DFF e acabam estudando sobre isso, que é essa compressão do nervo mediano, porque o ligamento transverso se torna mais espesso, mais grosso. E aí vai ter a sintomatologia de dor, de parestesia, no território que o nervo mediano percorre. E depois eu acho que essa que é a que vocês menos têm convívio, já não devem ter ouvido falar, que é a artropatia de Charcot, ou pé de Charcot, tá?
o pé de Charcot é essa inflamação das articulações do tarso e metatarso do pé, né? Resultantes dessa combinação de alteração mecânica, vascular e neuropática. Então, até então a gente estudava que a diabetes só alterava a parte vascular e neuropática. Agora a gente já entende que ela também tem uma alteração mecânica. E essa alteração eles têm a hipótese, né, que um indivíduo com um diabetes grave há muito tempo e não trata, ele pode desenvolver esse pé de Charcot como uma resposta inflamatória, certo? E somada ao exagero de microtraumas, excesso de mau uso do calçado, obesidade, ou calçado muito apertado, enfim. E aí, o que acontece? Os sinais dele é esse súbito eritema e edema. O pé fica inchado e avermelhado de um lado só, não é bilateral, tá? Parece que tá com elefantíase, né? A gente estuda lá na escola sobre elefantíase, mas não. Se o indivíduo tem esse histórico de diabetes mellitus, é provável que ele está desenvolvendo um pé de Charcot. Então, esse edema e eritema, esse vermelhidão unilateral do tornozelo, e aí, por conta desse edema, cai o arco plantar, então ele tinha um pé cavo, de repente ele tem um pé plano, né? O aparecimento dessas proeminências ósseas acaba que ele não é doloroso, só fica com esse aspecto diferente. E com a evolução aparecem áreas de osteólise. O que acontece? Começa a degradar o osso que existe no pé. Então o pé vai sumindo até ele caindo, né? Os dedos do pé, por conta desse processo inflamatório que vai sendo gerado, que é o grande perigo, né? O indivíduo perder massa óssea. Com reabsorção de falanges e reabsorção da cabeça dos metatarsianos. Então, os dedos vão sumindo, vão caindo por conta desse processo de reabsorção que acontece, o corpo destruindo o próprio corpo, em específico do pé, tá? Então, a artropatia de Charcot é uma evolução grave do diabetes e que precisa ser identificada precocemente para evitar todos esses agravos que ela pode desenvolver, tá? Observem aqui na foto que além do edema, do eritema, ele já tem ali no segundo dedo um dedo engatilho no pé, tá? Então, o dedo engatilho que a gente tinha citado lá, não é só um dedo... não é só da mão, pode acontecer no pé também, tá? Só um pouquinho, Wesley. Mais uma coisa, meninas? Não, só professora, esse pé aqui, se não cuidar, chega o ponto de ter que amputar ele? Eu olhei esse pezão aqui e fiquei preocupada. Tem? Pode ter o risco de amputar, sim. Foi, prof. Oi, pode falar. Também não foi tão citado aí também, mas tem um caso também da pessoa estar com diabetes do tipo 2 e geralmente ela acomete mais pessoas obesas, né? E aí aparece aquela acantose nígrica no pescoço, debaixo dos braços, axilas, né? Que é um dos sintomas também que às vezes o médico pode olhar e já clinicamente ali detectar antes de fazer um exame, né? Isso. E eu vejo que isso às vezes acontece muito com criança. Eu mesmo já passei isso com meu filho, teve que entrar em tratamento 14 anos de idade com diabetes. E apresentou, por isso que ser... nem por exame, foi pela imagem mesmo, assim, visual, né? O exame clínico, né? Isso aí. Wesley, pode falar? Nesse caso da artropatia de Charcot, poderia fazer uma drenagem linfática? Depende. Porque o risco desse paciente também... Lembra aqui, ó, que a alteração dele é vascular, né? A chance dele ter alguma alteração como trombose é grande, tá? Então, nesse paciente precisa ser muito bem avaliado. Acaba que o movimento, bomba de tornozelo, elevação do membro, movimentação ativa, se torna mais seguro do que a própria drenagem, tá?
uma corrente elétrica, né, mais tranquila, com o pé elevado, acaba sendo mais seguro nesse caso. Um CRIO não pode, prof. Pode, o gelo pode. Desde que você analisar a sensibilidade desse paciente, né? Ter esse cuidado, que provavelmente, se tem alteração neuropática, a sensibilidade está alterada também. Tá certo? Beleza, ok. Certo. A senhora Dúvidas? tirou Não, a senhora tirou tudo agora. Então, vamos lá. Muito bem, meninas. Vamos para o próximo tema. Acromegalia. Andriele e Milena. Milena disse que está com problema de áudio, né? Mas a Andriele vai conduzir aí. Os demais podem desligar o áudio de vocês. Agora vocês só escutam e deixam a Andriele falar. Oi, prof. Oi, tudo bem? Demorou, mas conseguiu entrar. Consegui agora, não estava dando. Tudo bem. Só a câmera aqui não tá querendo ligar, mas tá. Tá, vamos lá. Pode falar. A acromegalia, ela é uma desordem hormonal, que é uma produção excessiva do nosso hormônio de crescimento, devido à presença de um adenoma, ou seja, de um tumor, né? Um tumor benigno, no caso. Aí resulta a estimulação crônica dos fibroblastos, dos osteoblastos e os condrócitos. E devido a esse aumento, ocorre a hipertrofia da cartilagem articular e das calcificações dos tecidos moles. Essa é a definição dela, né? No caso, os mecanismos fisiopatológicos, a glândula pituitária, ela produz vários hormônios, e um desses hormônios são os hormônios do crescimento. E quando ela é lançada na corrente sanguínea, o fígado, ela induz o fígado a introduzir um hormônio que estimula ainda mais o crescimento do esqueleto, dos órgãos e dos tecidos, que gera os sinais caracterizados da acromegalia. Nos adultos, um tumor benigno é a causa mais comum da produção dos hormônios do crescimento. E os sintomas como as dores de cabeça, o prejuízo da visão e a compressão das massas tumorais sobre as estruturas vizinhas. Aí a parte dos sinais e sintomas é o da Milena. Eu acho que ela te mandou o áudio, né? Eu não abri ainda o áudio dela, mas os sinais musculoesqueléticos, eles podem ser, então, esse aumento das mãos e dos pés, né? Um crescimento exagerado do volume do tórax, do nariz, das genitais. Uma cifose que pode gerar dor e incapacitação para o ato respiratório, né? Parestesias e fraquezas musculares. Então, assim, é muito interessante essa patologia, que é uma alteração de uma glândula que até então a gente achava que só ia interferir no crescimento do indivíduo, né? Ou ele vai crescer muito ou crescer menos, dependendo da quantidade de hormônio que ela liberar, né? Mas isso vai gerar alterações musculoesqueléticas, porque esse crescimento exagerado não vai ser totalmente proporcional, né? Se vocês pesquisarem algumas imagens de acromegalia, vai ter pacientes com o queixo muito avantajado, a orelha muito grande, o nariz muito grande, uma mão extremamente grande, desproporcional ao restante do corpo. Então, é previsível que essas alterações de dor, de fraqueza muscular, de alteração postural, para o organismo se reorganizar esse membro exageradamente maior do que o restante do corpo, né? Então, é interessante a gente avaliar isso. Oi. E, além disso, também pode causar a diabetes, inclusive, que a gente estava pesquisando, né? A insuficiência cardíaca, a apneia do sono. Toda essa parte sistêmica também, né? Aqui a gente focando mais na musculoesquelética, mas
é como um todo. Essa parte hormonal é muito importante a gente estar atento, porque mexe com o organismo como um todo, né? Uma resposta do outro. E é importante a gente salientar que a identificação disso de forma precoce, porque pode ser um tumor, né? E aí isso precisa ser tratado o quanto antes. Certo? Certo. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém já tinha ouvido falar de acromegalia? Eu acho que eu vi um caso naquele seriado no Grey's Anatomy, agora tá falando dessa acromegalia, eu acho que era isso que o paciente tinha. Vai começar a ficar mais claro os seriados de vocês, né, pessoal? Isso aí. É isso que é legal, a gente começar a associar, né, conteúdo de aula com o que a gente vê na TV, com o que as pessoas relatam, com aquilo que a gente vê na internet, tá? É isso que faz a gente fixar melhor o conteúdo, tá? Então, identificar essas alterações para conseguir tratar melhor o nosso paciente, né? Suspeitar, nossa, que nariz grande, que orelha grande, que mão maior do que o restante do corpo. Será que ele já investigou algo diferente, né? Como que foi o desenvolvimento dele? Cresceu no tempo certo? O restante da família é do mesmo tamanho? Como que é, né? Para a gente tentar encontrar, de fato, o que está gerando a dor nesse paciente. Ok, meninas? Sim. Vamos lá. Próximo grupo, Esther e Aline Gama. Hipo e hipertireoidismo. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Prof, Esther, a internet tá caindo e voltando. Tô pronto. Vamos É lá. uma bosta. Vamos lá. Vamos lá. Pode começar. Ó, eu vou começar a falar sobre hipotireoidismo, que é tiroidianos. Professora, minha voz vai enrolando tudo, tá? Com esse nome. Já tentei falar um monte de... Vamos lá. A Aline está falando? Acho que a internet dela caiu de novo. Ai, ela saiu e entrou. Pode começando, Aline. Esther, desculpa. Eu vou falar do hipertireoidismo, que é basicamente né, o aumento do volume da tireoide, uma produção excessiva dos hormônios tiroidianos, uma produção excessiva de açúcar. Os mecanismos fisiopatológicos basicamente acontecem por um distúrbio que chama doença de Graves, que é o que faz o hipertireoidismo. É uma doença autoimune, que é quando as suas células do sistema imunológico atuam contra as células do próprio corpo, né? E isso também pode acontecer pela ingestão excessiva de iodo, de sal. E também pode ocorrer por conta da adenoma tóxico. O adenoma e a ingestão de iodo faz gerar mais hormônios que faz o hipertireoidismo. Em algumas pessoas, quando ela nasce com essa doença, ela nasce... o nome da doença se chama exoftalmia, que é quando o nosso globo ocular... Gente, voltei. Caiu a internet. Eu posso continuar? Deixa só a Esther terminar, Aline. Tá.
Vamos lá. O professor, não sei falar o nome desse nome direito, osoftalmia, que é quando o nosso globo ocular, a parte branca dos nossos olhos, ele fica assaltado, ele fica para fora, como se fosse realmente um olho muito grande, uma protusão muito grande. E os sinais e os sintomas é basicamente assim: se a pessoa está consumindo muito açúcar, ela está produzindo muito ATP, que significa que ela tem um material energético elevado, ela tem mais energia que o normal. Ela tem muita insônia, ela fica muito agitada, ela tem uma irritabilidade maior, ela tem uma perca de peso também maior do que a de todo mundo, ela fica muito magra, ela tem intolerância ao calor, a pessoa fica muito calorenta, ela tem fraqueza muscular por conta do excesso exagerado da energia, e ela também pode ficar com frequência cardíaca aumentada, porque ela está consumindo em excesso açúcar, então ela está produzindo muito ATP. O tratamento basicamente é radioterapia e medicamentos, só que os medicamentos é mais específicos para aqueles que têm pressão alta, por conta da frequência cardíaca aumentada. E se o caso for mais grave do que isso, aí sim a pessoa faz a cirurgia para tirar a tireoide, que é onde dá o hipertireoidismo. E a única coisa que o nosso livro traz é essa imagem que você trouxe, que ela fica com as falanges dos dedos muito grossas, grandes. As unhas começam a crescer de uma forma um pouco anormal. Aí agora a Aline vai falar. Isso. Um exemplo da doença congênita é o cretinismo, que é quando o bebê está na barriga da mãe e ela não consegue formar tireoide ou ela não é capaz de produzir os hormônios tireoidianos. Ele é caracterizado por deficiência mental e baixa estatura, porque não tem energia no corpo para formar o tecido ósseo e o tecido muscular. Ela pode ser identificada no exame do teste do pezinho, que é quando o bebê nasce. Os sinais e sintomas: ela não está consumindo açúcar, então ela não produz ATP. Ela não tem material energético, não tem energia, ela está sonolenta, fica cansada, não consome açúcar, então produz gordura. O aumento de peso, intolerância ao frio, fica com dificuldade de se aquecer. Se o metabolismo energético está diminuindo, o corpo não consegue manter a endotermia, que é a capacidade de se manter quente, e tem fadiga de obstipação, que é o nome dado da prisão de ventre. Aí, o tratamento com hormônio, que é a reposição de levotiroxina. Uhum. E aí, ele fala que gera edema e rigidez articular, né? No livro, pra gente, ele traz. Isso. Então, pessoal, a glândula tireoide, né, elas são extremamente importantes no nosso metabolismo energético. Então, quando elas falam lá não consome açúcar, ele é como se o organismo reduzisse ou aumentasse de forma exagerada o uso do açúcar que a gente ingere para gerar energia dentro do nosso corpo, tá? Isso voltado para a parte musculoesquelética, pensando que esses dois hormônios, os hormônios tireoidianos, TS3 e TS4, né, vão ser responsáveis por todo esse metabolismo, também a gente imagina que isso em escala menor ou de forma exagerada também vai causar danos, né? Então as meninas disseram que quando ele tem um hipotireoidismo, o indivíduo fica mais cansado, ele tende a ganhar mais peso e articularmente, musculoesqueleticamente falando, ele vai gerar dor, edema e rigidez articular, porque isso vai perder a elasticidade, a característica normal dessas articulações, tá? Gerando microtraumas que vão e desencadeando todo esse quadro. Já em pacientes com hipertireoidismo, ele vai provocar uma periostite, então uma inflamação desse periósteo, em especial nos ossos da mão, e aí que vão desencadear esse quadro da imagem aqui, que é do baqueteamento digital, que também pode surgir em algumas doenças respiratórias,
mas basicamente é a alteração desse ângulo da unha, né? Que a unha ela tende a ter um ângulo entre a unha e a pele, né, do dedo. E o paciente, quando tem o hipertiroidismo, ele vai perder esse ângulo porque ele vai aumentar o volume da unha, tá? E, obviamente, um aumento, uma inflamação desse tecido ósseo vai gerar dor, vai gerar limitação do movimento, vai gerar edema, um processo inflamatório, o indivíduo corre o risco de fraturar, luxar, enfim, essa articulação ainda mais, tá? Importante a gente identificar isso e sempre questionar o paciente se ele vem fazendo esse controle, porque senão a gente trata uma dor na mão, que faz de tudo e não melhora, não melhora, não melhora, e a causa é hormonal, tá? Então, é importante a gente entender essas diferenças para conseguir tentar, pelo menos, ter um insight do que é aquilo e encaminhar esse paciente para o profissional correto para fazer o tratamento em conjunto com a fisioterapia, tá? Aline e Esther, gostariam de falar mais alguma coisa? Não. Não? Tudo bem? Beleza, então. Alguém tem alguma dúvida? Vamos para o próximo grupo, então. Disfunções da paratireoide. Mariana e Alessandra. Oi, prof, tá dando para me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Então, eu vou falar da definição das disfunções da paratireoide. São 4 glândulas que ficam atrás do pescoço, né? Que ficam no pescoço atrás da tireoide. A função dela vai ser basicamente controlar os níveis de cálcio no sangue, através da produção do hormônio paratireoideano, ou o paratormônio, que é o PTH. Quando a produção excessiva de PTH, o nível do cálcio no sangue ele vai subir, e vai ser chamado de hipercalcemia, que nisso vai gerar fraqueza muscular. E basicamente 85% dos casos é chamado de hiperparatiroidismo, que é causado por tumores benignos, por displasia, tem crescimento anormal, mas sem complicação. Ou o adenoma, que é o crescimento benigno glandular. Ele se vai ser ele não pode Agora tá cortando, Mariana. Tá cortando? Tá ruim. Alessandra, desliga o seu áudio por enquanto. Deixa só o da Mariana. Pode continuar, prof? Pode. Então, ele atinge igualmente homens e mulheres. Geralmente acontece acima dos 30 anos. E geralmente é descoberto através de uma cirurgia para tratar algumas condições benignas, né? É um câncer que não sente dor, ele se desenvolve lentamente e ele tem baixo potencial para produzir metástase, né, por vias linfáticas ou órgãos distantes, que pode invadir a tireoides ou músculos mais próximos. Os sinais e sintomas são dor nos ossos e no corpo, pode ser osteoporose também, fraturas espontâneas, pode ser uma massa palpável no pescoço, desidratação, náuseas e vômitos, cólicas renais, pedras nos rins, insuficiência renal e arritmia cardíaca, fraqueza muscular, cansaço, perda de peso e confusão mental. Agora, isso. E o diagnóstico... Agora, Alessandra. Pode ir, Alessandra, ela vai falar. Alessandra, desligou o seu áudio.
Não estamos te ouvindo. Deu algum problema aí do da Alessandra? Já saiu? Vamos lá. Oi? Oi, estamos te Pode- ouvindo. Ah, tá. Uhum. A patologia é o resultado da hipersecreção persistente do paratormônio, podendo ser primário, secundário e terciário. O primário, a causa principal é a adenoma da paratireoide, secundado. O primeiro relato sobre tumores paratireoide deve ser autopsiar um caso de ostite. Osteodoma, a principal causa de hipertireoidismo primário, apresenta em cerca de 90% dos casos de forma primária. É mais frequente em adultos, em geral, acima de 50 anos. A progressão da doença, as alterações ósseas serão cada vez mais pronunciadas até atingir os estágios mais graves. A secundária é considerada quando ocorre estímulo extraglandulares principais relacionados a melhor concentração sanguíneas de cálcio, de modo a provocar proliferação das células paratireoide, a fim com maior quantidade de hormônios. E na terciária, é considerada forma de hiperparatireoidismo causada por proliferação autônoma das células, em pacientes portadores de hiperparatireoidismo secundário. Vamos lá, então, pessoal. Paratireoide, então, outra alteração hormonal. Esse hormônio, como as meninas disseram, controla os níveis de cálcio no corpo. Então, se eu tiver pouco cálcio no meu corpo, as chances de ter uma osteoporose e, por consequência, fraturas, aumenta, né? Algo que nem foi dito lá na... Nem foi dito, não. Foi dito quando a gente estudou sobre osteoporose, sobre as alterações hormonais, né? Aí é uma delas, a da alteração da paratireoide e também nas mulheres do estrogênio. Mas, além dessa déficit de cálcio, quando ele está em excesso, esse excesso de cálcio vai se depositar em algum lugar, né? Não vai ser só no tecido ósseo, e aí ele vai ter afinidade também por se depositar em estruturas moles, causando as alterações musculoesqueléticas que a gente tanto tenta entender, né? Então, como a Mariana disse, é uma alteração de difícil diagnóstico, porque é indolor e esse tipo de manifestação musculoesquelética não é algo específico, né? Ah, isso tem cara de paratireoide, né? Por isso que é importante avaliar o indivíduo como um todo, né? Poxa, tá tendo osteoporose, tá tendo alteração renal, o que será? Tá tendo fratura com frequência? O que está acontecendo? É só déficit de equilíbrio ou tem alguma alteração hormonal envolvida, né? Então, o médico, hoje em dia, isso está sendo um pouco mais frequente, né? Essa triagem hormonal também, independente do tipo de paciente, para descartar essas relações diante das patologias, tá certo? Dúvidas, meninas, Alessandra e Mariana? Não? Não, prof. Tudo bem? Alguém da turma dúvidas? Então vamos lá. Disfunções da suprarrenal agora.
Wesley e Cristiane. Tá, vou falar das disfunções das suprarrenais. Tá, vou começar pela definição. As glândulas suprarrenais são glândulas endócrinas e são localizadas nos poros superiores dos rins, no retroperitônio. Cada uma pesa em média 2 gramas e media de 4 a 6 centímetros de comprimento e de 2 a 3 centímetros de largura. Elas podem ser divididas em 2 regiões, uma mais externa, que é o córtex, e outra mais interna, que é a medula. A diferença entre uma região e a outra é quanto à sua origem, né, e o tipo de hormônio que é produzido. No caso, o córtex, que é a parte mais externa, é responsável pela síntese de hormônios esteroides e é constituído de 3 zonas distintas. A primeira zona é a glomerulosa, que é a mais externa, produtora de mineralocorticoides, principalmente o aldosterona, que esses 2 hormônios são responsáveis por promoverem a retenção de sal. O segundo hormônio é a fasciculada, envolvida na síntese de glicocorticoides, principalmente o cortisol, que tem efeitos significativos sobre o metabolismo, né, e atua na função imune também. E a reticular, que é a mais interna, que é encarregada por produzir os hormônios com atividade andrógena. Que essa atividade andrógena aqui seria, no caso, a produção de testosterona, né, para os homens e progesterona para as mulheres. E tem a classificação da insuficiência suprarrenal também. Pode ser classificado como primária, secundária e terciária. A primária também é denominada de doença de Addison, que é homenagem a Thomas Addison, né, que foi a primeira estudiosa a descrever os sintomas em 1855. E essa doença é quando ocorre a incapacidade de secretar corticosteroides e mineralocorticoides. A insuficiência suprarrenal secundária ocorre quando há uma deficiência de hormônios endocrinocordicotróficos hipovisários e hipovisários. E a terciária é quando a deficiência de hormônios liberados pelo corticotrofina. Nesses 2 últimos casos, a insuficiência suprarrenal também é chamada de insuficiência suprarrenal central, e a perda do estímulo trófico das suprarrenais após algum tempo, mas somente na produção de corticosteroides. O mecanismo fisiopatológico dessas disfunções das suprarrenais pode ser a destruição anatômica da glândula, que pode desencadear suprarrenalite autoimune, infecções, infiltrações neoplásicas, doenças infiltrativas, hemorragia suprarrenal, adrenoleucodistrofia, que é o acúmulo de ácido graxo na cadeia longa da suprarrenal, inibidores sigmáticos, como cetoconazol e metirapona, e agentes sintóxicos. Agora a Cristiane vai falar dos sinais e sintomas. Cristiane. Oi, prof, tá me ouvindo? Agora sim. Tá, tudo bem. Eu vou falar dos sinais e sintomas.
Os sinais e sintomas se manifestam conforme o grau de acometimento da disfunção suprarrenal, fraqueza, fadiga, cansaço, anorexia, sintomas do trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, constipação ou diarreia, dor abdominal, sensação de tontura, dores musculares ou articulares, sinais de perda de peso, fraqueza, hiperpigmentação cutânea, hipotensão da PA, vitiligo, calcificação auricular, alterações hidroeletrolíticas, que é sódio, potássio e cálcio, alterações no sódio, potássio e cálcio, hiponatremia, baixo nível de sódio no sangue, hipercalemia, nível elevado de potássio no sangue, azotemia, excesso de nitrogênio no sangue, anemia, tá? E eosinofilia, nível elevado de glóbulos brancos. Todos esses sinais e sintomas são compartilhados pela insuficiência primária ou secundária ou terciária. Igual o Wesley falou, a disfunção suprarrenal, ela é acima dos rins, né? Ela é tipo uma pirâmide. O que mais? A Adele falou que a glândula produz o hormônio suprarrenal e que é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. E o córtex é a produção de hormônios cortisol e o aldosterona. É isso, prof. Isso. Então, a suprarrenal também a gente acaba estudando ela mais quando vai falar sobre a regulação a longo prazo da hipertensão arterial, né? Nessa produção de aldosterona, para converter lá a ECA, né? Que vai gerar vasoconstrição e vai elevar a pressão arterial. E acaba que a gente não pensa nesse cenário da parte musculoesquelética. Então, essa alteração de hormônios também pode desregular essa quantidade de sódio e potássio disponíveis no organismo e, por consequência, se essas bombas de sódio e potássio não funcionam de forma adequada por conta de um aumento de uma dessas substâncias ou redução exagerada de outra, acaba que as nossas contrações musculares são fruto dessa troca, né? Entre sódio e potássio, e é isso que vai gerando as contrações musculares. Se a concentração desses sais está alterada, consequentemente, a parte de contração muscular também vai ter a sua alteração, né? Por isso, então, a mialgia ali citada, a dor muscular, e também o comprometimento ósseo, no caso de uma hiperfunção, pode também gerar osteoporose e uma necrose avascular no osso. Então, vai também provocar essa degradação do tecido ósseo, que precisa estar bem atento e ser investigado, tá? Importante a gente finalizar agora as doenças endócrinas, que a gente vai entender um pouco que, e mesmo que o paciente venha com uma queixa musculoesquelética, eu preciso triar essa parte hormonal também, para descartar a possibilidade de uma dessas alterações ser a causadora da patologia musculoesquelética que ele apresenta, tá? Dúvidas, pessoal, nesse ponto? Até aqui? Não. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha agora nessa gravação. Eu vou sair, vou entrar de novo e ver se melhora para o pessoal que está tentando entrar, tá?